Então, composto do eglégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Os cumprimentos dos eminentes pares, especialmente do desembargador Marcos, está aí respondendo pela corregedoria, face ao afastamento da desembargadora Maria Helena, que hoje está de aniversário, então foi comemorar bem longe. Cumprimento os nossos servidores e submeto à aprovação a ata de número 8.233. Não havendo manifestação para retificação, declaro aprovada. Anuncio que será retirado de pauta a pedido do doutor relator. É o 1 da pauta, o processo 182.831/2014, propaganda partidária, pedido de horário gratuito no rádio e televisão. Relator do doutor Lídio Modesto da Silva. O requerente é o Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso. Vai retirar ou só adiar? Só adiar? Então fica adiado. Esse ainda tem publicação, né? Ou tem que publicar? Tem. Porque esse adiar tem que fazer outra. Então fica adiado. Mesa para julgamento, 2 da pauta, o processo 118.913/2014, prestação de conta do candidato a deputado estadual, DEM, requerente Valtair Alves de Oliveira. Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior é o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de informação prestada pela CCIA acerca da omissão na prestação de contas do candidato Valtair Alves de Oliveira, referente ao pleito de 2014. Notificado, o candidato quanto à obrigação de prestar contas, sob pena de suas contas serem julgadas não prestadas, o mesmo deixou transcorrer em Alves o prazo legal, sem qualquer manifestação. Em seu parecer, o Ministério Público Eleitoral opinou para que fossem declaradas não prestadas as contas do candidato Valtair Alves de Oliveira. Eu suscito o relatório. Corredor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido. A resolução TSE 23.406, ao dispor sobre arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, bem como acerca da prestação de contas dos candidatos e comitês financeiros, assim estabelece no seu artigo 30, que está especificado no meu voto. No caso vertente, foi determinada a notificação do candidato sob a obrigação legal de apresentar a prestação de contas, que foi cumprida pelo oficial de justiça conforme sertão de folha 18. No entanto, embora notificado, deixou transcorrer o prazo sem apresentação das contas de campanha em flagrante descumprimento da obrigação legal de prestar as contas referentes ao pleito de 2014. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial e com fulcro no artigo 30, inciso 4 da Lei 9.504, julgo não prestadas as contas de campanha do candidato Valtair Alves de Oliveira, referentes ao pleito de 2014. Em decorrência disso, determine-se a inclusão do código fase correspondente à omissão no cadastro eleitoral. É como voto, senhor presidente. Pelo voto, doutor Lídio Modesto. Acompanho o relator. Doutor Flávio Bertin. Inicialmente, apenas cumprimentar os demais pares e as boas-vindas ao desembargador Marcos. De acordo, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator. Desembargador Márcio Machado. Também acompanho. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato Valtair Alves de Oliveira, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O processo número 108.788/2014, prestação de conta de candidato a cargo de deputado estadual, PTC, requerente Adilson de Souza Madeira. Doutor Pedro Francisco, relator. Trata-se de prestação de contas do candidato Adilson de Souza Madeira, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PTC nas eleições de 2014, cujo encaminhamento se deu pela unidade técnica diante da omissão do candidato nos termos da legislação pertinente.
intimado a prestar contas de campanha, o candidato se quedou silente. Ouvida a douta, a Procuradoria opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório. Colhe o parecer? Mantenho o parecer. O meu voto está disponível a Vossas Excelências, é muito semelhante ao caso anteriormente julgado, e com essas considerações, em sintonia com o parecer, estou julgando não prestadas as contas de campanha de Adilson de Souza Madeira no pleito 2014, é como voto. Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato Adilson de Souza Madeira, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 4 da pauta, o processo número 46.013/2012, recurso eleitoral, propaganda eleitoral na internet, site de notícia, recorrente coligação Jaciara de Todos Nós, Edilaine Aparecida Martim da Costa, Irã Vieira Rezende de Andrade, jornal Dia a Dia News e o Ministério Público Eleitoral. Dr. Pedro Francisco, com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou parcialmente procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular e condenou cada um dos recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$1.000 no prazo de 30 dias, à luz da legislação pertinente, sob pena de envio à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de execução fiscal. Embora em peças recursais separadas e advogados diferentes, os recorrentes ofertam as mesmas razões recursais, arguindo preliminar de cerceamento de defesa em razão de indeferimento de prova testemunhal por aquele juízo. No mérito, sustentam que as publicações não foram pagas e que é permitida aos jornais escritos a manifestação de apoio a candidatos, desde que não haja abusos. Tais razões afirmam que recebe a aplicação da multa imposta. Melhor dizendo, por tais razões, afirmam que descabe a aplicação de multa imposta. Requerem, ao final, o provimento do apelo. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento dos recursos. É o relatório. Todo o doutor parecer? Eu mantenho o parecer, anexado aí no pleno. Mantido. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada. Não se constata nenhum ato judicial que pudesse se configurar em cerceamento de defesa, muito menos no que tange ao suposto indeferimento de prova testemunhal por aquele juízo, como alegado pelos recorrentes, mesmo porque sequer pleitearam a produção de tal prova. Ademais, como bem destacado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, o douto magistrado agiu sob a luz do princípio do livre convencimento motivado, sentenciando antecipadamente a lide e, além disso, as representações por propaganda eleitoral irregular não comportam dilação probatória. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, rejeita o preliminar de cerceamento de defesa ofertada pelos recorrentes. Esse é o voto. Quanto à preliminar, desembargador ao doutor Agamenon. Doutor Lídio Modesto. Me acompanhe. Doutor Flávio Bertin. Ricardo Almeida. Acompanhe relatores. Desembargador Marcos Machado. De acordo. Está rejeitado a unanimidade. No mérito, o caso é de desprovimento dos recursos. A propaganda eleitoral virtual veiculada pelo site de pessoa jurídica Dia a Dia News, com os dizeres: Edilaine e Irã estão concorrendo a uma vaga ao Legislativo. Em 24 de nove de 2012, data próxima às eleições, com publicação da imagem de ambos fazendo menção à tomada de consciência dos jovens na participação da política brasileira, não equivale à notícia de interesse geral, como seria permitido pelo normativo legal aplicável à espécie. Embora não haja nos autos elementos comprovadores de que tenha havido propaganda eleitoral paga, a vedação incide de igual forma em veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ainda que gratuitamente, nos termos do artigo 57, letra C,
parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.504/97, que transcrevo aqui em meu voto. Ao veicular a propaganda em comento, atraiu, consequentemente, as sanções legais previstas no artigo 43, parágrafo 2º, qual seja imposição de multa no valor de R$1.000 a R$10.000, ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se esta for maior. Assim sendo, a combatida sentença não merece reparos. De forma bastante razoável, o juízo sentenciante considerou que não houve reiteração do comportamento e impôs multa em seu valor mínimo, R$1.000, a cada um dos representados, razão pela qual não merece reparos. Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento aos recursos interpostos por Maria Renilde de Queiroz Vasconcelos, microempresa, Ângelo José Melo Silva, jornal Dia a Dia News, coligação Jaciara para Todos, todos nós, Edilaine Aparecida Martins da Costa e Irã Vieira Rezende, mantendo a sentença em todos os seus termos. É como voto. Eu voto do doutor Agamenon. Eu acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. Também eu acompanho. Doutor Flávio Bertin. Acompanho, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Acompanho o relator. Vereador Marcos Machado. Doutor relator, o slogan é só esse. Edilaine e Irã estão concorrendo a uma vaga legislativa. Nada mais. Não, mas aí tem a notícia, né? Que a notícia se desenvolve falando da participação na política dos jovens e tal. Então, esse é apenas o título, é a manchete. Então há um texto, há um conteúdo. Texto, sim. Uhum. Acompanhe. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, também a unanimidade negou o provimento aos recursos nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Então, encerrada a pauta judiciária, temos apenas na pauta administrativa, esse da minha relatoria, que é a designação de juiz para a 58ª Zona Eleitoral, que está vencendo aqui o biênio do eminente magistrado Otávio Vinícius Affi Peixoto, no dia 20 de 2 de 2015. Foi expedido o edital para os juízes interessados se inscreverem. Estão participando do certame o doutor José Luiz Lindotti, que teve como exercício na atividade da jurisdição eleitoral em 4 de 2 de 2004, doutor Jonas Gataz Dias, 28 de 7 de 2010, doutor José Antônio Bezerra, 20 de 9 de 2011, e a doutora Eunice Jaqueline da Costa Silva Cheruli, que a sua última atividade na Justiça Eleitoral findou em 6 de 1 de 2013. Também a doutora Amine Haddad Campos, com exercício que foi finalizado em 25 de 9 de 2013. Então, com base nas informações recolhidas junto à Corregedoria de que nenhum desses magistrados responde em processo administrativo ou tem a condenação administrativa, e em cumprimento que dispõe a resolução do TSE, sempre dá prioridade àquele que esteja com maior tempo afastado da Justiça Eleitoral. Portanto, aqui verificando ser o José Luiz Leite Lindotti, o que está mais tempo afastado, eu estou indicando para designação do mesmo para jurisdicionar 58ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Entretanto, nada impede de que qualquer um dos membros possa indicar outro, né? Doutor desembargador Marcos Machado. Porque acredito que o presidente é quem tem a melhor cognição e pode avaliar com presteza e utilidade a escolha do melhor nome.
Eu queria uma pergunta. O doutor Lindotti ainda está no CNJ? Parece que ele está... Não, né? Então também acompanho. Doutor Gabinon? É feio. Eu acompanho o relator. Doutor Lídio? Com certeza acompanho. Doutor Flávio Bertin? Com certeza. Doutor Ricardo Gomes? De acordo, senhor presidente. Esse caso aqui é uma escolha até difícil, porque todos são excelentes magistrados, né? E eu vou pelo critério mais objetivo, até pela resolução. Então, o Tribunal Unanimidade designou o Dr. José Luiz Leite Lindotti, juiz de direito da primeira vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para exercer a titularidade da 58ª Zona Eleitoral, com sede em Várzea Grande, com efeito a partir da data da lavratura do termo e da entrada em exercício. Procedida a dispensa pelo término do biênio, Dr. Otávio Vinícius Af Peixoto. Nada mais havendo, fica aberta a palavra aos eminentes pares para manifestação. Senhor presidente, eu queria só perguntar inicialmente se houve alguma comunicação do TSE a respeito da suspensão ou não da eficácia da resolução 23.433. Até o momento ainda não. Não. Então, sobre isso, eu queria só fazer um contraponto, uma informaçãozinha sobre o que está acontecendo, né? Em razão dessa reunião que foi realizada na sexta-feira, especificamente, onde o diretor-geral do TSE deu essa informação de que, assegurando que o ministro Otávio Noronha suspenderia a aplicabilidade dessa resolução, foi questionado exatamente a secretaria, junto à secretária-geral da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, e ela mandou um e-mail e encaminhou para todos os regionais, né? E o teor desse e-mail foi no sentido que, vou só ler aqui, em conversa com o ministro Noronha, ele afirmou que não procede essa informação sobre a suspensão da aplicabilidade e eficácia da resolução 23.433. Só dando essa informação, porque na verdade a gente vai só, a aplicabilidade ou não, virá só com uma comunicação oficial. E acredito eu que teria que ter, através da própria manifestação do TSE, porque a resolução é do TSE. Independentemente disso, presidente, chegou em minhas mãos semana passada, ou foi na semana, um expediente para que desse encaminhamento aos termos da resolução, para que fosse de fato implementada aqui no nosso regional. Então, eu queria só deixar claro, né, que evidentemente que se vier uma determinação do TSE, que teremos que cumpri-la, mas que não se suspenda nada, que não se por essa notícia, né, oficiosa, ela deixe nós deixemos de dar um encaminhamento que tem que ser dado, até porque essa resolução ela tem um prazo de 60 dias ou 90, se não me engano, para um novo regimento. Então, assim, diante dessa inexistência de comunicação oficial, eu queria só solicitar a Vossa Excelência que esses procedimentos eles continuem como devem ser feitos. Obrigado. Assim, e registrar também o aniversário da desembargadora Maria Helena, cumprimentos a ela, que essa data se renove por muitos anos, e é isso. Obrigado. Então, quanto à escola aí, a competência de Vossa Excelência, pode dar continuidade. Mais alguma colocação? Próxima sessão agora, só dia 23 agora. Uma segunda. Então, diante da alteração do calendário, portanto, a próxima sessão será no dia 23, segunda-feira, que é aquela sessão do dia depois do carnaval, né? Da quinta que foi transferido. Então, a todos eu desejo um bom final de semana, um excelente carnaval. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.